Glória a Deus. Meus irmãos, vamos tirar um minuto de oração, amém? Glória a Deus, de joelho. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Louvado seja Deus. Momento de oração, momento de buscar ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Um momento ímpar da igreja do Senhor Jesus, da igreja que ora, da igreja que busca ao Senhor em oração. Glória a Deus. Senhor, nós já nos colocamos diante da Tua presença, Pai, nesta noite. Primeiramente para te pedir um abraço de perdão, um abraço de reconciliação, Deus. Senhor, estamos aqui na condição dos Teus servos, Pai. Estamos aqui primeiramente, ó Deus, nos colocamos como Teu povo, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, pelos pecados desta humanidade. Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai, de joelhos dobrados, ó Senhor amado, que é uma necessidade constante da igreja. Primeiro pelo ensino, Senhor Deus querido, que foi um modelo prático do próprio Jesus, que demarcou a sua vida em oração, que demarcou a sua vida em buscar ao Pai. E depois os seus discípulos, que posteriormente a isso também compreenderam o valor da oração. A igreja primitiva, ela orava incessantemente. E o apóstolo Paulo, em duas bases bíblicas, a primeira dela em Efésios, Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelho a orar. E segundo Paulo disse em 2 Tessalonicenses 5, versículo 17, ele disse: orai sem cessar. Aleluia. É oração intercessora, é oração sem medo, é uma oração sem desânimo, é uma oração conjunta, é uma oração cessante, sem parar jamais. Louvado seja Deus. E nesta condição, Pai, nós estamos agora neste momento clamando, Deus, por esta humanidade, por esta sociedade que precisa das Tuas misericórdias, por esta humanidade que precisa do Senhor dia após dia. Em especial, Deus, não podemos esquecer de fazer um clamor especial agora pelos nossos irmãos baianos, por aqueles que estão agora na Bahia, Pai, por aqueles que estão agora em Tocantins, por aqueles que estão agora, Deus, ó Pai, no sul, Senhor, do Maranhão, Senhor, pelo Ceará. Te apresentamos, ó Deus, ó Pai, estes lugares, Senhor, que estão debaixo de águas. Muitas famílias, ó Pai, perderam tudo, Senhor. Quantos pais de famílias, quantas mães de famílias, quantas famílias em geral, Senhor, estão agora sofrendo, estão agora sem saber o que fazer diante de uma situação de calamidade como essa. Ah, Deus, tenha misericórdia. Nesta noite nos colocamos como intercessor, ó Pai da glória, desta humanidade, desta sociedade. Começamos a clamar, Deus, porque sabemos quanto é dolorido para um pai de família construir tudo e de repente as águas, de repente o mar, Senhor, arrancar tudo isso. Vai-se a alegria, vai-se o gosto de viver. Quantos deles, ó Pai, não perderam os seus entes queridos, estão em lutos. Deus, tenha misericórdia, Pai, daquele estado. Tenha misericórdia, Deus querido, do Nordeste. Nesta hora nos colocamos de joelho a clamar, a orar, a apresentar diante do Senhor. Meu Deus, o Nordeste, esta região em especial, que está sendo tocado, ó Deus, pelos fenômenos, ó Pai, da natureza. Mas Deus amado, que esta humanidade, que esta sociedade reconheça que somente o Senhor pode ajudá-lo, somente o Senhor pode transformá-los, somente o Senhor pode mudar a história, pode mudar o rumo da história. Deus eterno, nesta noite nos colocamos como intercessor, Pai, desta causa em especial. Colocamos porque, como está escrito na Tua palavra, está lá, Senhor, está na Tua palavra, está escrito
Espírito. Louvado seja Deus. E nós queremos começar a interceder, Senhor, começar a orar, Senhor, pelas vidas, pelas famílias, pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Deus, nesta hora eu te apresento a mãe daquele cantor, Senhor. Te apresento agora a família daquele cantor, Deus. Meu Deus amado e santo, como é que não está o coração de uma mãe? Como é que não está o coração dos irmãos? Ó Deus, de toda a família que está arrasada. Deus, foi um ano de muitas perdas, um ano que muita gente foi embora, Senhor. E há uma compreensão diante disso, de que a vida e o poder dela está sobre o Senhor, não está sobre os médicos, não está sobre os estudiosos, não está sobre os conhecedores acerca daquele assunto. A supremacia da vida, o poder da vida, o sopro da vida está sobre o Senhor. E nós compreendemos isso, Pai, quanto vale a pena aproveitar a oportunidade para abraçar, para falar acerca do Senhor, para evangelizar, para fazer missões. Quanto é preciso a igreja compreender e a igreja entender isso, porque já estamos vivendo, Pai, acerca da Tua palavra. O Senhor não omitiu as verdades, o Senhor não mentiu as verdades para a igreja do Senhor jamais. O Senhor disse: eu virei como ladrão. Prepara-te. É necessário que haja uma organização em relação a todos os sinais do Senhor desta terra. É necessário que a igreja esteja alerta. É necessário que a igreja pregue acerca da volta do Senhor, porque a igreja do Senhor precisa estar preparada para este momento. Já está chegando, já está na hora, o Senhor está voltando. A igreja precisa anunciar, a igreja precisa sair para fora, a igreja precisa ir para evangelizar lá fora. Louvado seja Deus, e este é o tema deste ano de 2022 para a coluna de fé em especial. É o ano da evangelização, é o ano das missões, é o ano que precisamos ser uma igreja chamada eclésia, nascidos para fora, enviados para fora, levados para fora. É isso que o Senhor conta com a igreja, e é necessário que possamos também estar nesta mesma visão, suprema, desta mesma visão, não de atalhos, mas uma visão de conserto, mais uma visão de propagar, mais uma visão de anunciar, mais uma visão de ser o anunciante das boas novas de salvação. Quantas vidas, quantas famílias, quantos lares nesta noite não estão precisando de uma oração como essa? Quantos maridos, quantas esposas, quantos sobrinhos, quantos filhos, quantos netos não estão precisando desta oração nesta noite? Deus eterno, que possamos, ó Pai, ser uma igreja avante, que possamos ser uma igreja que faça missão, que possamos, ó Deus, ao comando do Senhor, para cada projeto, para cada evangelismo, para cada ação, que possamos continuar nesta visão. Esta visão é uma verdadeira visão do Evangelho de Cristo. Senhor, que dentro do nosso coração não haja jamais esse envaidecer, de querer, ó Pai, uma igreja de renome e uma igreja que não te conhece. Nós não queremos isso, nós queremos, Senhor, ser desconhecido pelos homens, mas conhecido no céu. Ser pessoas autênticas na palavra, mas muitas vezes desprezíveis pelo mundo, desprezados pelo mundo. Que o mundo possa olhar em nós e ver a alegria do Senhor, o prazer de servir ao Senhor, o prazer de adorar ao Senhor e de louvar ao Senhor. Então nesta noite, Pai, abençoa este culto. Nós estamos no último culto
de ensino da palavra deste ano que se finda daqui a 2 dias. Mas Deus, muito obrigado, Pai. Eu te louvo pela oportunidade de estar aqui e de te adorar e de te louvar. Muito obrigado, Senhor. É que eu te peço nesta noite em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja Deus. Amém, louvado seja Deus. Eu queria chamar nesta noite a irmã Maria para estar louvando os 2 hinos congregacionais da harpa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Continuemos nesse mesmo espírito, amados. Bom, saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o número 15. Glória a Deus. Amém? Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que eu os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que eu os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus. Aleluia.
Glória a Deus. 107. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do meu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas eu de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, ó firme, 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 firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, pela liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, ó firme, 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 firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme sim nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos dar uma oportunidade também para a pastora trazer uma saudação. Louvado seja Deus. Aleluia. Sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aleluia, Deus. Que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sombrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aleluia, até aí. É bom essa palavra, né? Porque eu entendi que a gente deve estar sempre se humilhando na presença do Senhor,
sempre buscando Ele, né, debaixo da mão potente dEle, porque a gente sabe que as nossas vidas não tem sido fácil. O inimigo tem se levantado, como ele diz aqui, né? Que o inimigo anda em derredor daqueles que buscam ao Senhor, ao derredor daqueles que têm clamado ao Senhor, que têm estado na posição. Então, ele não está querendo quem está lá fora, porque os que já estão lá no mundo já é dele, né? Ele quer os que estão dentro da igreja, aqueles que estão firmados, aqueles que estão alicerçados nessa palavra. Então, a gente tem que estar sempre se humilhando no Senhor, buscando Ele, resistindo às tentações, resistindo os pratos que o inimigo tem lançado, as propostas que o inimigo vem lançando para a igreja. Então, que a gente possa, nessa palavra, nessa noite, resistir, né? Ficar firme no Senhor, porque Ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada, redimida e purificada. Então, a gente tem que estar sempre com as nossas vestes limpas, nos santificando cada vez mais, porque não tem sido fácil a vida aqui na terra. Nessa palavra, ela nunca foi tão eminente, né? Tão verdadeira como tem sido agora nesse século, o cumprimento dessa palavra. Então, a mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite, que possamos continuar firmes no Senhor, que possamos continuar seguindo nesse caminho, jamais desistir, olhar para as coisas do mundo e nem sair do foco que é Cristo. Então, que possamos ficar firmes no Senhor. Essa palavra que eu deixo para a amada igreja nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar a irmã Rosinete para estar louvando o hino da harpa, para a gente recolher dízimos e oferta à casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz, amém? Vamos louvar o 212. Glória a Deus, 46. Aí, Luzinho, vai ajudar. Glória a Deus. Vamos lá louvar o 46. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarei-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu
Somos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, vamos chamar aqui a irmã Carla para estar orando pelas ofertas. Amém? Aqui a seara é grande, né? Só não trabalha quem não tem disposição, mas quem tem, trabalha. Amém? Louvado seja Deus. Não me chama. Ai, Jesus. É assim. Pai amado, obrigado, Pai, por nós estar aqui na Tua presença, Senhor. Senhor, que o Senhor venha agradecer a cada um que dizimaram e ofertaram na Tua casa, Pai. Abençoa aqueles também que não puderam, Pai. Mas que Tu venha abrir as portas, Pai, de emprego, Pai, para na próxima, Pai, eles tenham que dizimar e te ofertar na Tua casa, Pai. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos para a última etapa do livro de Obadias. Vamos dar a conclusão desse livro tão pequeno, mas tão importante. Amém? E aí eu queria até fazer aqui rapidamente só um comentário acerca desses livros que a gente já passou e por que a gente estava trabalhando acerca dele. Qual era a necessidade, de trabalhar acerca deles? Primeiro, que quando o Senhor colocou no meu coração da gente voltar de novo a estudar os profetas menores, é porque cada vez que a gente lê os profetas menores, já é a segunda vez que a gente passa aqui pelos profetas menores, parece que eles nos dão uma compreensão acerca tanto da justiça, quanto da a questão do pecado, das coisas que a gente precisa combater. E me parece, eu não sei se vocês, mas me parece que a nossa mente, ele se abre para compreender muito mais do que a gente já tinha compreendido há tempos atrás. Eu já estou na segunda vez que eu trato desses livros com a igreja, mas talvez nunca com tanta propriedade, com tanto conhecimento, quanto a gente está fazendo agora, uma compreensão assim exagerada, Pronto, essa é a palavra que eu vou utilizar. Nós estamos aprendendo com uma compreensão exagerada acerca desses livros, principalmente esses que a gente já passou, fantástico eles têm muito que nos ensinar. E aí, levando em conta tudo que a gente está trabalhando sobre essa questão dos profetas menores, a gente chegou no livro de Obadias. E aí, a primeira das coisas que a gente trabalhou desde a semana passada foi a má interpretação com a questão dos poucos versículos e com a questão de um simples capítulo. Então, se a gente não tiver muito cuidado, a gente pode querer fazer uma interpretação pessoal do próprio livro e não levar em conta acerca da direção pelo qual o profeta tem, acerca de onde vai a mensagem, como essa mensagem no particular, ela é direcionada, para que direção, como é que aconteceu depois da mensagem, o que acontece antes, Tudo isso é levado em conta. E hoje, como nós vamos para a parte final, eu separei aqui 4 pontos precisos para a gente dar conclusão. 4 pontos precisos. Amém? Vocês se recordam de onde vem essa geração de Edom? Se recordam? De Esaú. Pronto. A geração de Edom, ou seja, os edomitas, eles são uma geração que vem de
Esaú. Só que quando a gente vê, e na semana passada a gente tratou muito de falar sobre isso, quando a gente vê essa questão dos edomitas, a gente precisa nos lembrar que eles são forjados dentro de uma maldição que é encarretada dentro do caráter de Esaú, que não foi transformado, não foi forjado e não foi mudável. Vocês se lembram? Tinha uma rixa entre Esaú e Jacó, e ela ficou perpétua. Inclusive, quando Deus ele dá essa oportunidade para Jacó mudar com Esaú e Esaú mudar com Jacó, isso a gente vê que acontece. Mas a geração posterior, ela continua com essa rixa. Então nós temos dois tipos de visões aqui. Primeiro, acerca de como Judá lidava com os edomitas, e acerca da visão dos edomitas para a questão de Israel. E nós vamos começar a perceber que, na verdade, essa visão é uma visão meia que falha. Ou seja, parece que o passado não foi tratável a esses dois povos, e continuou se levando isso em conta. Ou seja, os edomitas olhavam o povo de Judá com olhos diferentes, e na verdade se tratava da mesma geração. Eles tinham que olhar para si na mesma visão, mas os edomitas faz o quê? Olha para Judá, olha para Israel como inimigo. Ok? Isso aqui vai sendo perpétuo, gente. Isso aí vai se dando a muitos fatores que vai levando com que os edomitas maltratem a Israel da pior forma possível. Mas vamos fazer algumas observações. A primeira dela é que eu preciso que a gente vá lá para o capítulo lido de Amós. Volte lá para o livro de Amós e a gente vai fazer uma compreensão. Desculpa, Obadias. Vai lá para Obadias. Ok? E vamos fazer uma observação no versículo 1, que foi o que a gente deixou de comentar aqui rapidamente acerca desse livro. Vamos lá. A primeira dela, vamos fazer a leitura rapidamente para a gente compreender isso aqui, gente. A primeira, vamos lá. A visão de Obadias. Olha o que ele diz, vamos analisar. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se e vamos atacar Edom. Gente, se vocês prestarem bem atenção nesse versículo, eu fiz questão de ler ele bem devagar, para a gente analisar esses dois pontos. Preste atenção, que é difícil da gente analisar. Vamos lá, primeiro, olha só. A mensagem, Deus manda para Obadias entregar para a cidade de Edom, para a nação de Edom. Mas se a gente não prestar atenção na leitura, a gente faz uma confusão. Primeiro, quem é que estava entregando a revelação para Obadias? Era o Senhor. Vocês percebem que me parece que aparece um segundo personagem na mesma fala de Deus para Obadias. Percebeu? Vamos repetir de novo. Vamos lá, vamos voltar de novo aqui ao livro. Olha só o que ele diz. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Agora entra uma segunda pessoa falando. Nós ouvimos. Porque quando vocês percebem essa expressão na linguagem nós ouvimos, ela não está sendo relativa ou a um pensamento voltado para Deus. Se fala de uma segunda pessoa que utiliza desse verbo nós para indicar que há uma mensagem, que há uma reunião, que há um decreto sobre a cidade de Edom. Ou seja, ele está recebendo a revelação, mas ele está ouvindo que alguém tem acerca da cidade, acerca da nação, um pré-julgamento. Então a primeira, Obadias recebe a mensagem de Deus. Mas a segunda, na mesma mensagem de Deus, essa mensagem ela vem acompanhada de decretos que Deus tem contra a cidade e contra o povo edomita.
Se vocês não fizerem uma pré-análise daqui, gente, a gente vai fazer uma confusão. Ele está recebendo uma mensagem. De repente alguém chega para ele dentro da visão e diz assim: olha, as nações se uniram contra Edom. Mas espera aí, se ele está numa primeira visão, que é a visão do Senhor, como é que ele vai ter tempo para ouvir uma mensagem de alguém? Não parece que é confuso isso aqui? Aí bem aqui mora um segredo importante. Primeiro, é que na visão de alguns teólogos, se a gente não tiver o cuidado de ler e reler várias vezes esse texto, nós vamos dizer que quem fala aqui é Deus. Só que se vocês fizerem uma pré-análise e dar continuidade, vocês vão perceber que na verdade não é Deus. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 2. Vamos ler, vamos. Veja, eu tornarei pequeno. Pronto. Aqui mora o segredo. Quando você percebe a expressão eu ou veja, você percebe que Deus está chamando a atenção do profeta para algo que ele iniciou e não completou na primeira fala. Alguém compreendeu isso aqui? Ou seja, vamos fazer uma análise rapidinho acerca da cidade. Vocês se lembram? Quando a gente falou sobre os edomitas, que a gente lembrou a falar geograficamente, ou seja, acerca do seu território, nós mencionamos o seguinte: primeiro, a localidade aonde estavam os edomitas favoreciam eles a ter o pensamento contrário à questão de Judá. Por quê? Aonde eles estavam localizados, favoreciam eles na questão do crescimento econômico, na questão do crescimento militar, na questão do crescimento religioso, ou até mesmo na questão comerciável, ou comerciário. Por quê? Porque aonde eles estavam, passavam muitas caravanas, ou seja, o comércio de lá era uma movimentação contínua. Qual é o pensamento dos edomitas? Jamais nenhuma nação pode nos destruir. Agora, eu fiz essa análise aqui, gente. Olha isso aqui. Deus vai falar com o profeta Obadias. Quando Deus fala com o profeta Obadias, ele vê duas coisas, grave isso. Ele vê duas coisas que se precisava tratar com os edomitas seriamente. A primeira delas, o orgulho. Por quê? Porque segundo a visão e o dicionário bíblico, ou até mesmo o dicionário comum, o orgulho é uma satisfação pela humilhação da vida de alguém. Ou seja, quando alguém está orgulhoso, alguém está satisfeito por alguma falta de conquista, ou por alguém que não conquistou, ou por alguém que não realizou aquilo que estava sendo para realizar na vida de alguém. Qual é o pensamento de Edom? Se nós estamos no posto em que estamos, jamais alguém pode nos derrubar. Mas se você quiser voltar aí ao livro de Gênesis, no capítulo de número, se não me falha a memória, rapidamente, Gênesis, no capítulo de número 11, no versículo 1 ao 9, você vai perceber que, por exemplo, aquela época, existiam alguns homens que estavam construindo uma torre. Essa torre tem um nome, essa torre tem uma origem, a Torre de Babel. Mas qual eram os pensamentos dos homens quando começam a construir a torre? Nós chegaremos até onde Deus está. Olha o pensamento. O pensamento dos orgulhosos é altivo. O pensamento dos orgulhosos é jamais se deter diante da sua mentalidade. O que é Edom tinha? Nós estamos aqui, jamais nós poderemos cair, ser rebaixados. Qual é a mensagem que Deus traz para Obadias? Qual é? Eu tornarei pequeno entre as nações, e eles serão completamente, vai gente para a tua Bíblia, lá para o livro de Obadias, o que é que ele diz? Desprezado. Mas espera aí, vamos fazer uma análise aqui rapidamente, veja comigo,
lembra do céu, lembra da santidade toda que tinha, lembra de tudo o que era perfeito no céu. Quem é que vai fazer uma rebelião no céu? Satanás. Segundo, nós temos dois tipos de visões bíblicas em relação a este fato. A primeira visão é a visão de Isaías e a segunda é a visão de Ezequiel. As duas visões, elas se complementam acerca do que é que acontece no céu. A primeira delas, como é que um ser perfeito pode bagunçar esta perfeição? Logo, eu vejo a autorização de Deus para que tudo aquilo que acontecesse no céu fosse permitível. Mas veja, o que é que Satanás coloca dentro do seu coração, no primeiro momento, para querer se parecer com Deus? O orgulho. Porque o orgulho fazia com que ele tivesse altivo em relação a Deus. Ele tem o orgulho, e isso, claro, dentro do orgulho nasce um outro sentimento que nós precisamos tomar cuidado: a soberba. Porque a soberba faz com que o meu eu impera, a minha autoconfiança, ou seja, esta confiança exagerada, essa pretensão de superioridade, é isso daqui que Satanás faz. Espera aí, se Satanás faz isso no céu que é perfeito, o que é que ele vai fazer com os homens? É colocar o mesmo sentimento. E esse mesmo sentimento que Satanás tem, é o mesmo sentimento que ele começa a colocar aonde? No jardim do Éden, na criação do homem, na formação do homem. Mas se não bastasse, o que Satanás observa? Se Deus tinha, olha isso aqui, gente, isso aqui é sério. Se Deus tinha firmado uma promessa sobre Israel, e essa promessa era perpétua, qual era o plano de Satanás? Eu vou começar a ocasionar uma rebelião com aqueles que deveriam se unir com Israel. Então ele coloca o quê? A primeira delas, o orgulho no coração daqueles que poderiam ajudar. Vocês lembram que eu falei na semana passada? E eu disse que entre o caminho que Israel estava fazendo, saindo do Egito para ir para a terra prometida, uma delas eles tinham que passar entre as terras dos edomitas. Ele manda uma carta, a mando de Moisés. A carta vai ser direcionada para quem? Para o chefe dos edomitas. Ele pede dizendo: nos dê passagem. A nossa garantia é: nós não comeremos o fruto, nós não participaremos de nada do que é de vocês, nós só queremos que vocês nos dê passagem para que nós possamos chegar no nosso objetivo. O que os edomitas fazem? Nananina não, aqui não tem nem entrada e nem saída para vocês, peguem um outro caminho. Tu sabe o que pode ocasionar quando nós temos uma soberba acerca dos nossos irmãos de fé? É que isso pode criar um sentimento de soberba, achar que nós somos pretensiosos, achar que nós somos superiorosos à vida de alguém, e isso é cruel. Alguém está entendendo isso aqui? Deus está olhando lá atrás. Enquanto Deus está olhando, o que Deus está avistando? Eu vou derrubar eles do cavalo. O orgulho deles já está demais. O Senhor começa a comparar eles como a torre de Babel, que tinha um pensamento e a visão em relação ao crescimento. Ou seja, jamais alguém pode chegar, gente, no conhecimento de Deus. E eu queria que vocês abrissem rapidamente a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Olha o que diz o livro de Tiago 4, 6. O livro de Tiago 4, 6 diz assim: olha, papai, mas ele nos concede graça maior. Leia a Bíblia, irmão. Vai para a sua Bíblia. O que é que ele diz? Por isso diz as sagradas escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Sabe por quê
que Deus estava detestando os edomitas, porque a crueldade, a forma como eles estavam fazendo com Judá, era uma forma de pretensão, ou seja, eles estavam felizes com a derrota de Judá. Gente, quem vê o cenário dos campos de batalha de Judá, ante ao livro de Esdras, vê Judá ganhando e vencendo em todos os aspectos. Primeiro, porque Judá estava sobre uma promessa. O que Deus disse para Judá? De ti não se apartará o trono, a espada, as guerras, as vitórias está sobre essa geração. Agora de repente o cenário muda para Judá. Quem diz isso? Jeremias. Só que quando Jeremias, gente, olha para cá, amados, eu tenho que explicar isso aqui para vocês. Só que quando Jeremias vê, a visão de Jeremias é uma visão simples. Ele chama a atenção de quem deveria chamar. Ele vai até o rei e ele anuncia o que Deus estava fazendo com o reinado. Deus estava dando garantia que eles poderiam se armar, que eles poderiam colocar guarda, que eles poderiam aproveitar a oportunidade e fortificar as cidades. É interessante, como é que alguém que foi treinado nas batalhas poderia tão rapidamente ser apunhalado pelaquilo que aprendeu? Não tinha um povo que mais guerreou e que mais aprendeu a batalhar do que o povo de Israel, gente. Não teve um povo que foi para o campo de batalha e aprendeu as estratégias mais minuciosas e aquelas mais detestáveis pelos inimigos do que o povo de Israel. Como é que eles são apunhalados pela mesma forma que eles tinham aprendido? Jeremias vai lá, dá a mensagem para Joaquim. Joaquim não obedece. Ou seja, o que acontece? O povo da Babilônia, que era um povo cruel, que era um povo que tinha leis próprias, que era um povo que tinha a altivez do seu exército, ou seja, todo o armamento, todos os equipamentos do campo de batalha eram fabricados por ele, não tinham cópias, eles eram cruéis em tudo, até na fabricação de suas armas. Mas Deus avisou, não avisou? Sabe qual é o grande problema nosso? É que Deus está avisando que o nosso inimigo vai nos atacar e nós estamos nos fazendo de lerdos. Deus está avisando que está vindo guerra. Nós estamos fazendo como se nós estivéssemos bobinho. Não se faça de bobo. Não perca tempo. Se Deus está mostrando que o inimigo está sendo preparado para te atacar, Deus está dizendo para você: aproveite a oportunidade, pegue os instrumentos, pegue tudo que você pode pegar para o campo de batalha, se arme, se proteja, para que o inimigo não encontre brecha e entre e usurpa e leve aquilo que pertence a você. Isso é forte, mas é verdade. O que o povo faz? Descansa. O que o rei faz? Descansa. E gente, olha bem para isso aqui. Olha bem para isso aqui. Sabe como é que Deus compara a gente? Deus pega duas metáforas para explicar como nós deveríamos ser no reino espiritual. A primeira delas é que ele usa a pomba. Quem vê a pomba vê uma ave simples, humilde e mansa. Ela é delicada. Mas quando Jesus trata do reino espiritual, ele diz: mas tenham a astúcia da serpente. Por que ele diz que nós temos que ter a astúcia da serpente? Porque a serpente, ela não dá um bote errado, ela faz análises. E é interessante, eu estava estudando hoje, e eu comecei a ver que se a serpente der um bote errado, ela pode morrer na mão dos seus inimigos. Se o crente der um bote errado para o inimigo pode matar. Não subestima o poder, a autoridade do teu inimigo.
Anote. Tenha estratégias. E é interessante, irmãos, só para não ficar na minha palavra, também o Senhor utiliza de uma outra ave que está fora desse contexto. No livro de Isaías capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31, ele diz para nós que é para nós termos a visão de águia, que é para nós subirmos, que é para nós estarmos nesta condição. Mas espera aí, vamos lá. Como é que uma águia faz? Você já viu uma luta de uma águia com uma serpente? Já? O que a águia faz? Ela está em cima. A águia é mais inteligente do que a serpente. Porque a águia sabe que o território da terra é posse da serpente. Mas se ela levar ela para cima, aquele território é comando dela. Ela que manda, ela que ordena. O que ela faz? Ela faz essa análise aqui? Faz? Não. Quando ela vem, o bote é certeiro. O que ela faz? Ela pega pelo bico e ela leva para cima. Ou pelas garras. Né? Ela leva para cima. Mas espera aí. Se ela leva para cima, como é que ela vai matar a serpente? Ela solta. Você entendeu? As estratégias que Deus nos dá, gente, olha para cá que eu acho que Deus está falando com muita gente no último culto de ensino da palavra. O teu inimigo, ele é tão, mas ele é tão, olha para cá, ele é tão idiota nas estratégias dele, que ele sempre dá um vacilo. Ok? Ele sempre dá um vacilo. Quando ele já está para preparar, para armar contra você, sempre você é avisado. Quem está atento, fica preparado. Agora veja, se eu estou errado no que eu estou falando aqui, se eu estiver, me corrija. Satanás colocou o mesmo sentimento que ele tinha nos edomitas contra Judá. Correto? Só que quando Nabucodonosor entra dentro de Judá, que sitia a terra, e detalhe, a maior vergonha, talvez foi, porque se você fizer uma análise acerca das guerras que Judá passa, antes que Nabucodonosor vai sitiar Judá, Judá já tinha sido confrontada pelo exército da Síria. Só que o exército da Síria não levou pela parte da humilhação, porque o exército da Síria, ele era estratégico. O que nós queremos? Nós queremos prisioneiros, nós não queremos utensílios. Quando Nabucodonosor volta para sitiar Judá por completa, a vergonha de Judá foi nesse ponto, porque agora até o que pertencia a Deus está sendo levado pelo inimigo. Você entendeu? Ou seja, a vergonha, olha para cá, gente, que coisa interessante. O que o inimigo quer fazer com você não é tirar nada do que você conquistou, porque tudo isso pode ser conquistável. O que o inimigo quer tirar de você é exclusivamente a presença de Deus, porque para ele, um crente vergonhoso é um crente sem a presença de Deus. Então o que ele quer tirar das nossas vidas é a presença. Imagine, templo saqueado, imagine, altar saqueado, jovens e muitos dos homens de guerra foram levados como prisioneiro. Qual era o cenário, gente, que dava possibilidade para Israel sonhar em algum dia dar a volta por cima? Nenhum. Não se tem expectativa de vida quando se leva ao que é princípio. Não se tem expectativa de mudança de plano se o plano que eu tenho é só o plano A, quando eu não tenho plano B. Por isso que talvez Esdras, quando vai alertar o povo acerca do que acontece em Judá,
Talvez por isso que a reação do povo é estar desanimado diante de uma pressão, diante de um acréscimo, de uma voz ativa, que era de Esdras: se levante, construa de novo, Deus está dando a ordem. Oh gente, pelo amor de Deus, quando nós não temos esperança de algum dia melhor, nós continuamos desanimados. Agora deixa Deus mudar o plano do nosso coração para a parte B, para você ver. Se o inimigo trabalha com A, Deus não trabalha só com o plano A, Deus também está trabalhando com o plano B. Enquanto o inimigo destruiu o plano A, ele pensa que ele está por cima. De repente Deus mostra para ele o plano B, porque Deus é arquiteto, Deus é profissional em projetar coisas que o inimigo, oh glória, que o inimigo jamais vai compreender, entender. Louvado seja Deus. É a Bíblia que diz: o Senhor não faz nada se antes Ele não revela para os seus servos. Amém, gente? Por isso, aí o que acontece? Veja comigo, só tem uma forma da gente quebrar o orgulho e a soberba: é pela humildade e pela modéstia. Ou seja, quando nós somos modestos e humildes, nós não somos arrogantes e nem orgulhosos e nem tampouco soberbos. A humildade quebra isso. A segunda coisa que Deus precisava quebrar nos edomitas era a arrogância. A arrogância era o principal fator. Sabe por quê? Porque uma pessoa arrogante é classificado como orgulhoso, soberbo, presunçoso e extremamente vaidoso. Ele acha que ninguém pode chegar no patamar dele. Ah, só eu que posso ter, só eu. Preste atenção. Quando Deus vai dar a visão para Obadias, Deus já começa dizendo assim: o soberano. Sabe por que Deus começa a visão utilizando desse termo, o soberano? É porque Deus estava dizendo: ninguém está acima de mim. Nem reinos, nem nações, nem povos, ninguém, nem governos. Nada, nada. Lembra do que Paulo disse acerca dos principados? Paulo disse: principados, potestades e dominadores deste mundo, eles estão sob a autoridade de Deus. Quando Deus diz é assim, é assim. Quando Deus diz é assado e é cozido. Ou seja, tudo sai do céu. Eu me lembro que até para Satanás tocar nas coisas de Jó, ele teve que ir até aonde Deus, fazer a sua permissão. Eu posso lhe dizer algo da parte de Deus? Olha para cá, minha gente, que isso daqui é de Deus para a sua vida. O diabo não terá poder sobre a tua casa, sobre a tua vida, nem que para isso Deus se meta em teu favor, mas ele não tocará naquilo que é teu, porque pertence, está sob o olhar de Deus. Amém, gente? Mas vamos dar continuidade, porque isso aqui é forte. Ok? Lembram? Tudo foi tirado. Aí o que os edomitas fazem? Os nossos inimigos às vezes fazem assim. Por isso que talvez que o salmista Davi, talvez um dos homens que mais cantam e fazem e fez alguns hinos em forma de leitura, né? Ele disse que Deus, apressa-te. E algumas vezes Davi utilizou essa expressão: Deus, apressa-te, pois os meus inimigos zombam de mim. Porque, gente, não tem uma coisa pior do que esse sentimento de perda, do que esse sentimento de favoritismo. Alguém me fez a pergunta e disse assim: pastor Leandro, alguém, né, da nossa igreja, disse assim: pastor, por que as pessoas que são fiéis a Deus são as pessoas que mais passam por prova e são aquelas que menos conquistam as coisas assim da terra? E aquelas pessoas que não servem a Deus, que não obedecem a Deus, são as pessoas que mais crescem, elas são prósperas. Aí eu virei para a pessoa e disse: olha, esta mesma pergunta foi feita por um salmista, e ele
deixou claro, um dos salmos, que ele diz: não tenha inveja do homem mau. Porque é interessante, mas se diz uma frase mundana, que diz que a vida do vizinho é melhor do que a sua. É nada, a sua é melhor do que dele. Eu vou lhe explicar por quê. Porque enquanto você olha de fora, né, e olha pela janela, você vê quadrado. Ou seja, a tua visão é só aquilo. Eu quero ver depois que você abre a porta e começa a viver a vida que ele vive. Você vai perceber que não era da forma que você via na janela. Não era da forma que você via naquele pequeno quadrado. Então, queridos, o que Deus espera de nós não é que a gente almeje e realize todos os desejos que a gente tem aqui com o mundo. O que Deus espera de nós é que a nossa esperança esteja da mesma forma que Paulo disse. A nossa esperança não seja para a terra, mas que seja para o céu. Aonde tudo que nós construímos lá não pode ser destruído, não pode acabar jamais. Louvado seja Deus. E para não ficar nas minhas palavras, abre a tua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia. Ô meu irmão, o negócio aqui está forte. Amém? Livro de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 19, o Senhor diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Ou seja, às vezes nós temos uma precisão terrível. Olha para cá, gente, isso aqui. Às vezes nós temos uma precisão terrível de mostrar para o outro que nós estamos por cima, que nós estamos bem, que nós estamos... Gente, não mostre para ninguém. As pessoas, olha para isso aqui, meu Deus do céu. As pessoas mais infelizes da terra são aquelas que vivem a vida do outro, são aquelas que têm a esperança do outro, são aquelas que têm desejo do outro. As pessoas mais infelizes são essas, são aquelas que nunca se completam. Ou seja, viva a sua vida, viva você, viva o seu momento, viva as suas conquistas e pronto. Amém? Se a sua mão deu para alcançar só isso, louve a Deus. Amém, Jesus? Até aqui tá bom. Amém, queridos? Isso é importante. Por quê, gente? Porque quando você percebe a forma como os edomitas fazem em relação a Judá, é pior. Porque eles são cruéis. Sabe o que eles fazem? Se não bastasse Judá estar desarmado em todos os aspectos, por quê? A perda de Judá foi material, foi espiritual, religiosa, militar e pior ainda de tudo isso aqui, moralmente, Judá estava arrasada. Se não bastasse isso, sabe o que os edomitas fazem? Chegou o tempo da gente atacar também. Vamos lá e vamos pegar muito dos homens que estão ali para serem os nossos prisioneiros. Só que Deus estava olhando tudo. Deus estava avistando tudo. O que vai acontecer? Olha para isso aqui, gente. Deus, utilizando da vida de Obadias, dá duas metáforas que eu vou ler com vocês para a gente reaver isso aqui. Duas metáforas. Ele dá, eu queria ler 4 e 5. Eu queria ler, vamos lá, 4 e 5 do livro de Obadias. Vamos ler. O que ele diz? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça um ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Olha o 5. Se ladrões os atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achasse o suficiente? Deus pergunta: se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns galhos? Entretanto, vamos continuar. Como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus
aliados. O que Deus está dizendo? Olha bem para cá. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, a sensação que o povo edomita tinham diante do povo de Judá era: nós estamos alto, mas tão alto que nós estamos acima das estrelas. Esse mesmo sentimento foi a Torre de Babel. Esse mesmo sentimento foi Satanás. Esse mesmo sentimento foi o próprio Nabucodonosor, que ousou dizer que ninguém poderia derrubar o seu império. Porque, claro, um próximo estudo mais adiante, nós vamos falar sobre a Babilônia, e eu vou explicar como é que a Babilônia, irmã Karina, era tão cruel. Sabe o que eles faziam? Tudo deles era confeccionado. Entre eles tinham, gente, isso aqui é estudo. Bem na entrada da Babilônia, bem na entrada, isso aqui aparece até em filmes, bem na entrada, eles tinham como se fosse um portão principal, que descia, isso aqui é estudo, tá certo? Que descia e fazia com que todas as pessoas, cavalaria, os guerreiros, ultrapassassem. Só que na frente passava um rio. Esse rio, quando os inimigos atacavam, eles eram colocados, olha isso aqui, as estratégias que eles tinham. Os guerreiros de cima, ou seja, os arqueiros, alteavam fogo dentro para que não houvesse passagem. Se vocês se recordarem, vocês vão ver que lá no capítulo 45 do livro de Isaías, o Senhor vai utilizar de Ciro para entrar aonde? Na Babilônia. O que Deus disse para Ciro? Eu irei adiante de ti. Por que Deus disse para Ciro que ele estava diante dele e derrotaria o inimigo? Porque, gente, ferro para ser destruído tem que ter outro ferro mais durável, mais forte, aleluia, que ocasionasse uma libertação. Enquanto a Babilônia pensava no seu imaginário de que eles eram indestrutíveis, Deus estava dizendo: ei, quem vai adiante de Ciro não é armamento pesado, não é guerreiros com lança, quem vai sou eu sou ferro. O Senhor disse lá no livro que ele é o martelo que esmiuça a penha. Não tem um reino, não tem uma nação, não tem um governo que aguenta o martelo da palavra de Deus. Quando ele decreta, está decretado. Quando ele ordena, está ordenado. Não tem ninguém que supere isso. Não tem ninguém. Eu vou voltar, vamos ler rapidamente. Livro de Isaías 45. Isso aqui é forte demais. 45. Vamos ler o restante dos versos. Olha o que ele diz aí. 45, versículo de número 1. Ele diz o que, irmãos? Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar as armaduras dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Eu irei adiante de você e planarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas. Como é que era a Babilônia? Era o mesmo pensamento que os edomitas tinham, insuperáveis. Agora o que Deus faz com o rei Nabucodonosor? Coloca ele para fazer o quê? Bem no final da vida dele. Ele vai comer o quê? Capim. A Bíblia diz que os últimos dias dele, ele vai comer capim. Isso aqui não é metáfora. Ok? Isso aqui não é metáfora. Porque logo depois, antes da sua morte, ele mesmo menciona, dizendo: ninguém é como o Senhor. Ele menciona isso. Ou seja, a soberba só é superada quando há humildade. Amém, gente? Agora veja para isso aqui. Olha para isso aqui rapidamente. Veja como estava o pensamento arrogante e soberbo dos edomitas. Os versículos 3 e 4 falam de dois tipos.
de metáfora. Aqui nesse caso é uma metáfora. A primeira, ele pega a águia como modelo. E ele diz que o povo edomita se achava nas maiores das alturas. Ou seja, jamais ninguém poderia derrubar. Eu queria que alguém lesse esses dois textos para mim. O primeiro texto, aliás, o segundo a gente já leu, que foi Isaías 40, versículo 31, ok? Mas eu queria que alguém lesse aí para mim, Ezequiel 17, 7. Ezequiel, capítulo 17, versículo 7. Dezessete, 7. O que o profeta Ezequiel está dizendo? A comparação da águia é algo, é um elemento altivo, grande, supremo em visão. Essa era a expectativa dos edomitas. Eles se achavam, eles pensavam que eles fossem como uma águia. A segunda que ele utiliza é que eles, o pensamento deles é que eles estavam mais alto do que as estrelas. Ou seja, o pensamento deles é como se eles estivessem mais alto do que a criação de Deus. Gente, isso aqui é forte demais. Jó, capítulo 22, versículo 12. Jó 22, 12. Olha o que diz a Bíblia. 22, 12. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura está as estrelas mais distantes? Abaixo dos céus. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém é maior do que Deus. Ninguém pode ser maior do que Ele. Isaías 14, 13. É Bíblia, irmãos, é Bíblia. Isaías 14, 6, 13. Olha o que diz a Bíblia. Você que dizia no seu coração, Satanás, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo do Senhor. Presunçoso, orgulhoso. Os edomitas estavam igual. Amém? Olha isso aqui, gente. Oh Deus. Os edomitas estavam com o mesmo pensamento que estava a Torre de Babel. Só que a Torre de Babel, igual aos edomitas, tinham duas mentalidades. A primeira delas é que a mentalidade deles era louca, porque o pensamento deles era conhecer a Deus. Como pode conhecer alguém que não pode ser resumido por momento, por história, por fase e por tempo? Ele está acima da arqueologia, ele está acima do tempo, ele está acima do conhecimento, ele é precursor de toda a criação, ele está acima da criatura, ele criou todas as coisas. Como é que alguém pode conhecer a Deus se Paulo diz: ó profundidade das riquezas? Quando Paulo diz ó profundidade das riquezas, Paulo está dizendo quão profundo Deus é, que não pode ser conhecido pela mente humana. Ela é pequena, ela é quase que escassa, ela é quase que seca, jamais ela pode ser compatível com a mente do Todo-Poderoso. Então tentar conhecer a Deus é uma loucura e uma ambição do homem, e os homens estão tentando de todas as formas, mas jamais poderão chegar ao pleno conhecimento, porque Deus não está numa extensão, ok? O homem está numa extensão, mas Deus jamais pode estar numa extensão. A segunda delas é que o pensamento desses homens estavam tão orgulhosos que eles estavam ensoberbecidos, estavam envaidecidos. Ou seja, a vaidade e a soberba já estava passando de todos os limites.
Deus tem um dia que Ele vai subjugar os soberbos. Deus tem um dia que Ele vai subjugar esta nação. Deus tem um dia em que Ele vai fazer algo com esta terra. Gente, por isso que ao mesmo passo que eu amo arrebatamento, ao mesmo passo que eu amo arrebatamento, eu me preocupo com arrebatamento, porque arrebatamento é um sinal para a igreja de que nós fomos aprovados, mas arrebatamento pode ser um sinal preliminar para o mundo de que a ira de Deus só está começando. E aí, logo após o arrebatamento que entrar, né, a questão da tribulação, ali será o dia do Senhor. E detalhe, não é o encontro do Senhor com a terra, é somente as taças sendo derramadas da ira de Deus, porque o temível e terrível dia do Senhor é o dia que, segundo o Apocalipse, João relata dizendo que grandes e pequenos comparecerão diante dele, e ele não tomará ninguém por inocente, cada um vai ser responsável pelos seus atos. Então, meus irmãos, façamos de tudo para estar com Ele em glória. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Mas vamos para cá que eu quero relatar um incidente que acontece rapidamente. Vai para o livro de 2 Reis. Eu quero que alguém lê para mim aí essa batalha. Essa batalha aconteceu entre o povo de Judá e o povo de os Edomitas. 2 Reis 14, 7 e 8. Leia aí, irmão Tiago, já que o senhor tem uma voz mais forte, meu filho. Leia aí rapidamente. 2 Reis 14, 7 e 8. Versículo 7 e 8. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no vale do Sal. Conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctel, nome que tem até hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, e neto de Jeú, rei de Israel. Com esse desafio, venha me enfrentar. Pronto, olha isso aqui. Sabe o que é isso? Essa batalha aí que aconteceu, quem foi o vencedor? Judá, não foi? Amazias venceu, não foi? Matou quantos homens? 10.000 homens, não está aí na sua Bíblia? 10.000? É isso? A minha está 10.000 aqui. 10.000 homens. Ou seja, o que representava? Olha para cá rapidamente. 3 coisas representam a derrota de uma nação. 3 coisas, gravem isso. A primeira delas, quando os ricos caem. Ok? 3 coisas. A primeira dela, quando os ricos caem. Quem estava lá em cima vem para baixo. Já é um sinal de que não está bem. Quer ver? Quando você pega, por exemplo, a Venezuela, você começa a perceber que, por exemplo, até os que têm muito não estão conseguindo sobreviver. Porque, infelizmente, no país em que vivemos e na mentalidade que vivemos, que é o capitalista, né, que é onde o dinheiro gera, a gente tem uma presunção de visão que o grande agrega aos pequenos. Ou seja, se não tiver empresário, não tem serviço. Se não tiver serviço, é portas fechadas para empresário e portas fechadas para os cooperadores daquela empresa. Não é assim? É no capitalista. A ideia que tínhamos antes, no Antigo Testamento, é que um reinado, quando ele já estava acabando, a primeira delas é que o rico já não mandava. Aí a visão que eles tinham é que aquele império já estava empobrecendo. Você compreende isso aqui? Empobrecendo. A segunda delas é quando o exército diminui o número de guerreiros. Aí se você vê 10.000 homens que estão mortos, nós estamos falando de uma contagem que pela época, geograficamente, é pequena. É pequena. 10.000 homens é muito pequeno. Mas se você vê o cenário de batalhas que os edomitas travaram contra o povo e foram perdendo, nós estamos falando de uma contagem que chega ao número alto. Ou seja, me parece que toda aquela soberba, toda aquela vaidade que os edomitas tinham, estava caindo por terra. Deus já estava mostrando para eles que estava chegando o dia do juízo. A terceira delas, para terminar e última, é a perda da força militar. É quando as tropas já não estão mais de frente,
é quando os guerreiros já não estão mais tão ânimos para trabalhar. Gente, segundo a visão teológica em relação às edomitas, olhe para isso aqui é sério. Tu sabe como os teólogos, eles que estudam o Antigo Testamento, viam a questão oh Deus, agora foi embora o povo, dos edomitas, em relação à época, é como se fosse o Afeganistão. Quem vê o território do Afeganistão, vê um território fraco, pobre, mas difícil de se ganhar. Pode ver, eu duvido quem é que entra hoje dentro do Afeganistão sendo tomado. Ninguém, gente, ousa. Lembra da cidade de Ai? Pobre, pequeno, mas foi subestimado. Olha para cá, meus irmãos. O inimigo das nossas almas não tem medo do grande que aparece e grita. O inimigo das nossas almas tem medo do pequenininho, que ninguém vê, que ninguém avista, porque na intimidade, irmão, tem fogo, tem poder, tem autoridade. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: o inimigo das nossas almas não tem medo do grande, tem medo é do humilde, é do pequenininho. Sabe por quê? Porque o pequeno não aparece, não é visto, não tem nome, não tem fama, mas quando ele entra dentro do quarto, quando ele sai, as lágrimas, aleluia, aleluia, ele já sai de lá enxugando. Isso é sinal de que ele se humilhou diante da potente mão do Senhor, como disse Pedro, e é sinal de que ele já está, aleluia, vitorioso diante da batalha. Isso é sinal, querido. Amém, meus irmãos? Então nunca subestime alguém fraco, pobre, porém difícil de conquistar. Por isso, ó, isso aqui, dá para entender um negócio desse aqui, meu irmão? Dá para entender esse negócio desse aqui? Como é que pode, se aquela nação estava enfraquecida de guerreiro, como é que ele ainda estava lutando, meu irmão? Como é que ninguém conseguia tomar a terra deles? E você pode ver que isso aqui passa de geração em geração. Lembra da semana passada que eu falei, não foi? Eu disse, só até Salomão lutou, Saul lutou contra eles, não venceu eles por completo. Eles eram um tipo de povo, que eles eram igual, eles tinham, gente, como é que é lindo isso aqui. Eles tinham as mesmas características do povo de Israel. Lembra das mulheres hebreias? Eu falei isso aqui na semana passada, as mulheres hebreias, elas eram tão fortalecidas, irmãs. E olha que, pela lógica, né, era para elas serem tão desanimadas, né? Mulheres sofredoras, daquelas de amassar a palha, né? Com toda a questão da escravidão. Mas elas eram mulheres tão fortes, mas tão fortes, que quando se chamava a parteira para tirar o bebê, quando a parteira chegava, ratinho o bebê. Está aí na tua Bíblia isso aí. Mulheres fortes, mulheres férteis, mulheres abençoadas. Amém? É por isso que a igreja do Senhor hoje está crescendo. E é por isso que a igreja do Senhor está avançando. Porque a igreja do Senhor está sobre uma promessa. Então, gente, o que fazia para que, segundo Obadias, só havia uma maneira de derrotar o povo edomitas. Só havia uma dela. Aí eu queria ler agora com vocês. Eu queria fazer essa leitura. Versículo de número 13. Aliás, vamos ler logo a partir do 12. E aí eu vou ler quase que todo esses versículos. Diz assim: você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para as nações. Como você fez, assim será feito troco. A maldade que você praticou recairá sobre você.
assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, serão como se nunca estivesse existido. Mas no monte de Sião estarão que escaparão, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. O que Deus estava dizendo? Agora tudo o que vocês fizeram contra o povo de Judá está recaindo sobre vocês. Foram exterminados da terra. Gente, eu quero terminar hoje esse estudo por ser o nosso último culto de doutrina e por nós estarmos terminando mais um livro, né? O nosso próximo livro é o livro de Jonas. Vamos começar na primeira quarta-feira do mês de janeiro. E eu espero todos os irmãos de novo para a gente continuar nessa série dos profetas menores. Está sendo fantástico, né, irmãos? Está sendo muito bom. Nós estamos aprendendo muita coisa. Mas eu quero dizer algo para a igreja, amados. Tá bom? Algo para a igreja. Não deixe a soberba entrar no seu coração. Não deixe, né? Jamais. Essa altivez, essa questão da vaidade, né? Entrar dentro do seu coração. Sempre veja o irmão da mesma forma que você gostaria que ele lhe olhasse. Da mesma forma, amém, queridos? Eu digo uma coisa para vocês bem aqui, irmãos. Eu peço muito isso para Deus. Deus, não deixa, porque a gente estuda bastante, né, amados? E vocês sabem que a gente estuda pela necessidade do que a gente faz no altar. Mas eu sempre digo para Deus, Senhor, não deixa, Pai, nem pelos estudos que eu faço, eu começar a me envaidecer, a crescer, a achar que eu sou melhor do que alguém. Nunca. Eu espero que isso não aconteça. E que eu tenha sempre essa humildade de passar o que eu aprendo para os irmãos da congregação. Amém? Fiquemos de pé nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, praticamente é o nosso último culto, né? Já do ano de 2021, porque agora nós só temos o culto de sexta-feira, que é o culto da virada. Certo? Ô, meu filho, eu não procurei. Mas só repete de novo aí, irmão Tiago, só para mim. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu posso responder essa pergunta lá no grupo da igreja? Pronto, eu vou responder essa pergunta lá no grupo da igreja e dar também algumas teses aqui em relação à Bíblia, tá certo? Para ver. Foi o livro de Obadias, né? Só para tirar essa dúvida, né? Em que tipo? Pronto. Então tá certo, respondo sim. Tá bom, meu filho? É porque realmente eu esqueci, meu irmão. Peço até perdão para a igreja, né? Amém? Oremos nessa noite em nome de Jesus. Irmã Karina, venha fazer essa oração encerrando este trabalho em nome de Jesus. Venha orar encerrando. Glória a Deus. Somos os trabalhadores do Evangelho. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno nosso Pai, te damos graças, Senhor amado, por mais um livro, Senhor. Até aqui tu nos ajudou para aprender e conhecer, Senhor, mais de ti. Queremos ter mais intimidade, Senhor Jesus, com a tua palavra que é verdadeira, que é vida em nossas vidas, Senhor. Senhor amado, nos ajuda, Senhor, a caminhar de acordo com a tua palavra, Senhor amado. Possamos a cada dia ter sede em te buscar em espírito e verdade.